vencer, mas se sentir realizado? Eu acho que aí primeiro a gente tem que pensar o que é vencer. Você trocaria parte da sua liberdade por mais dinheiro? E se já tivesse muito dinheiro, mas percebesse que ele estava te roubando de si mesmo? A fundadora do Me Poupe viveu essa encruzilhada no auge do sucesso. Quando percebeu que suas escolhas estavam pesadas demais, decidiu mudar a rota, mudou o modelo de negócio, desacelerou e se recolocou no centro das próprias decisões. Esta conversa é um convite para repensar sua relação com trabalho, riqueza e propósito. E talvez perceber que o preço mais alto não se paga com dinheiro. A convidada de hoje é Natália Arcuri. Vulnerabilidade. Como que você enxerga a vulnerabilidade? Hoje, o que as pessoas veem, até que a gente fale sobre as nossas vulnerabilidades, é o resultado de uma série de quedas. Você está num processo de crescimento. Você não está contando dessas vulnerabilidades, mas elas estão acontecendo. Eu acho que é uma decisão de cada um de nós, né, que alcançou algo muito bacana e tal, compartilhar ou não compartilhar. Eu decidi compartilhar e decido compartilhar algumas coisas quando acredito que vai ajudar alguém. Turma, antes de começar o nosso episódio, você já sabe que todo como você fez isso, eu tô com minha canequinha tomando um Super Coffee da Cafeína Army, né? O Super Coffee já tá na minha rotina já há alguns anos. Sou extremamente fã. Esse é meu sabor predileto, tradicional, para quem quer saber. Cara, eu não fico sem, mas tem outros sabores fenomenais. Por que eu gosto de tomar Super Coffee? Principalmente para foco, disciplina. Ele me produz uma energia muito mais estável, duradoura ao longo do dia inteiro. Então me sinto muito bem tomando. Eu recomendo demais, tá? Você que ainda não experimentou, experimente. Se eu for dar recomendação aqui do Caio, como você fez isso, vai no tradicional. Meu predileto, mas você tem outros sabores fenomenais e constantemente tem collab, outros sabores, enfim, muito bacana, tá? Então, foco, disciplina, Super Coffee na cabeça. Tenho certeza que vai ter uma experiência maravilhosa, tá bom? Agora vamos ao nosso episódio e você vê que eu tô com a minha canequinha. Bora! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. Eu recebo alguém que eu gosto muito, conheço há tempos, hein? Nossa, muitos tempos. Fazia tempo que eu não encontrava ela, eu tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso, como vocês viram na vinheta. E obviamente eu queria que a nossa plateia desse uma salva de palmas pra Nath Arcuri. Oi, gente. Muito obrigada. Não, e as pessoas não têm ideia de há quanto tempo a gente se conhece, porque eu nem lembrava que a gente já se conhece de outra vida, de um passado muito, muito, muito distante. É lá da época de Cotia da Granja, né? Eu conheço o Caio desde que ele pesava 40 quilos. Ah, vai, Nath, não conta esse lado meu, vai. Uns 20 anos. Faz uns 20 anos, sim. Ou mais. Na academia. Porque eu tinha, sei lá, uns 17, então faz mais de 20 anos. Né? Olha só, que bom, né? Tá passando o tempo. Mas não é muito bom a gente olhar pra trás e falar, caramba, quanta coisa a gente criou, como a gente cresceu e que orgulho que a gente pode ter da nossa trajetória, da nossa jornada, não é? Legal, olhar pra trás e falar, pô, é legal estar aqui poder contar essa história. É legal, né? Quando a gente tá começando uma jornada nova, né? As pessoas estão começando. E como eu falei pra você, Nath, que o nosso podcast é pautado em cima do como. E, obviamente, quando vem você, o pessoal já é louco pra falar, de dinheiro, de finanças e trouxe. E eu vou dar uma mudada no como de hoje. Legal. Tá? Eu quero sim falar muito de dinheiro, que eu gosto muito do jeito que você pensa em relação à finança, sabe? Você tem um jeito descomplicado, você tem um jeito simples. Eu gosto dessa linguagem fácil, tá? Eu acho que o tolo pega algo simples e dificulta, e o sábio pega algo complexo e facilita. Então você tem esse lance de trazer uma... Mas ao mesmo tempo que eu quero falar de dinheiro nesse programa, né, eu tenho uma função meio investigativa aqui, né? Como é que essa mulher pensa? Legal. Eu também quero falar da associação da gente crescer financeiramente, a gente prosperar com grana, mas também a gente convergir isso no mesmo objetivo de realização pessoal. Assim, tipo, cara, tô com grana, mas tô feliz. Porque eu acho que a pior coisa é alguém vencer e se sentir triste. Porque aí você pensa, venci, então deve estar feliz. Total. Não, tô triste. Pra você assegurar um caminho da pessoa vencer, mas se sentir realizado. Eu acho que aí primeiro a gente tem que pensar o que é vencer. Aí, ó, sabia, ó, começou valendo, hein? Não é? Você viu, valendo. Tá valendo, né? Esse é o clima, esse vai ser o clima. Eu gosto dessa, é bom a gente provocar isso nas pessoas, né? Porque contar uma mentira pra gente, né? Que quando você tiver muito dinheiro, você vai vencer. Acontece que vencer
não é só você ganhar muito dinheiro. Vencer na vida tem uma série de outros aspectos, né? Que tem muito a ver também com o que é riqueza. Tá. E riqueza também não tem só a ver com o dinheiro. É claro que o dinheiro, ele proporciona muitas coisas. E proporciona muitos momentos. E proporciona que a gente potencialize alguns dos nossos valores. Então, antes da gente falar de vitória, primeiro a gente precisa entender o que é importante pra gente. E o que de bom na nossa vida o dinheiro vai ou permitir ou potencializar. Porque, de fato, o dinheiro traz dignidade, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz segurança ou insegurança, dependendo do caso. Dinheiro traz liberdade, muita liberdade. A gente vai falar, né, sobre relacionamentos abusivos, quanta liberdade o dinheiro pode trazer para mulheres em situação de violência doméstica. Saúde, dinheiro proporciona saúde. Então, mas antes você tem que pensar o que é felicidade, o que é prosperidade para mim. Então, por isso que não adianta ganhar dinheiro para você se considerar uma vitoriosa ou um vitorioso, porque às vezes o dinheiro, ele só escancara, às vezes, um rombo que você tem dentro de você e não é no seu saldo bancário. No seu caso, você começou a fazer esses questionamentos antes de começar a ganhar dinheiro, ou à medida que você foi vencendo, você já foi se questionando, ou você se questionou mais lá na frente? Como que foi essa reflexão, assim, pra você? Você sabe que eu sou jornalista, né? Sim. E desde sempre, acho que desde criança, acho que era uma criança bem irritante. Aquelas que pergunta tudo, que questiona tudo, que quer saber o porquê de tudo. Mas por que é assim? Quem disse que é assim? Mas tá escrito aonde? Quem foi que escreveu? Em que data? Quem foi que viu a pessoa escrevendo isso? Que regra é essa? Sabe? Sempre foi muito assim, né? Sempre, sempre. Principalmente de questionar o status quo. Para mim, tudo que está posto precisa ser debatido e revisto. Não é porque tá lá que eu vou aceitar. Boa. Tipo, eu sou muito chata nesse sentido. Sim. Ou, sei lá, obstinada. Talvez esse seja a minha maior missão, assim, sabe? É questionar o que está posto. É tentar olhar o mundo de um jeito diferente, que foi o que eu trouxe pro mundo do dinheiro, né? Mas quem disse que pobre não investe? Quem disse que casa própria é o melhor investimento? Quem foi que falou que é assim? Em que contexto? Em que país? Em que situação financeira? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que eu sempre me questionei muito, desde pequena mesmo, né? Eu comecei a juntar dinheiro porque via a situação em casa. Então, o primeiro questionamento que eu fiz foi sobre a condição que eu via na minha própria casa. E depois, até por conta da reportagem, você vai vendo tantos exemplos de pessoas que têm muito pouco dinheiro, mas são tão felizes. E normalmente são pessoas, assim, gente que se ferrou tanto na vida. Fiz tanta reportagem sobre superação. De gente que, sabe, aquela pessoa que quase morreu e sobreviveu. Gente que perdeu a perna, gente que perdeu a família, gente que perdeu o coração. Gente que perdeu, sabe assim? E aquela perda foi o que fez a pessoa quase que ressuscitar pra vida. E entender o que ela estava fazendo aqui. E fez a vida ter outro sentido. E o dinheiro pouco importava para aquela pessoa. E também vi gente que tinha muito dinheiro, mas era extremamente infeliz. Então, acho que enxergar essa realidade também com um olho e senso crítico também me fez entender melhor quais eram as minhas premissas, assim, sabe? O que era importante para mim. Então, e logo que acho que depois que você também chega num lugar onde você almeja financeiramente, porque eu queria muito chegar nesse lugar financeiramente para poder ter segurança, para poder ter liberdade das minhas escolhas. Você tinha um número assim? Eu tinha. Eu tinha e falava abertamente no canal e tal, meu número era 5 milhões de reais. Eu falava, não, quando eu chegar em 5 milhões de reais investidos, eu falava, eu vou... O que eu falava? Vou fazer bunda lelê em algum lugar. Eu falava umas coisas assim... vou pra Bahamas, tipo, inventava, assim, sabe? Até que um dia o número chega, muito mais rápido do que você imagina. Você lembra desse dia? Eu me lembro, tem até vídeo de quando eu cheguei no meu primeiro milhão. Só que a meta era 5, né? Só que aquele primeiro milhão fez muita diferença, assim, porque você sabe, né? Depois do primeiro milhão, o quinto vem depressa. Sim, o primeiro é muito difícil. Não, os primeiros 100 mil, assim, aquela coisa, né? Tipo, chegar no primeiro milhão é um marco, assim, que você fala, meu Deus, isso é possível. E até porque a gente mora no Brasil, um país de taxas muito elevadas, é muito fácil investir no Brasil, gente. Eu acho que eu não faço... O que eu faço não é tão difícil, assim, de ensinar as pessoas, sabe? É que a gente não tem isso na escola.
Então chegou um dia lá do 5º milhão, e aí você fala, nossa, mas agora eu vou parar de trabalhar. E é aí que você começa a se questionar, mas eu achava que quando eu chegasse, eu ia parar. E aí, na verdade, eu comecei a trabalhar mais ainda. Então, houve um período ali, tipo, que não era pelo dinheiro, era porque dava muito tesão mesmo trabalhar e fazer as coisas e ver a mudança na vida das pessoas e a empresa crescendo e tal. Até que eu parei pra me questionar. Por que mesmo eu tô fazendo tudo isso, sabe? Você acredita que existe uma supervalorização do sentimento que a gente vai ter na vitória? Por exemplo, você achava que você ia ser mais feliz no dia dos 5 milhões, e quando chegou você falou assim, Você acha que tem um pouco isso, as pessoas, e por isso que o como de hoje talvez seja interessante, porque muitas pessoas depositam alegria quando eu tiver, quando eu chegar, quando eu... Então, meio que, cara, ele sempre tá no dia que não existe. No seu caso, se fosse medir o pico de alegria, foi condizente ao que você esperava? Foi menos? Foi mais? Como que foi pra você? Eu não sei se, no meu caso, foi uma superestimação dessa alegria de quando eu chegasse, assim. Na verdade, eu acho que pra mim foi mais o que eu achei que eu ia abrir mão quando finalmente eu chegasse. Entendi. Então, eu achava que eu ia trabalhar menos, que eu ia descansar mais, que a minha vida ia ser muito mais simples. Eu acho que era mais na questão prática mesmo, Entendi. Sabe? Perfeito. Eu não imaginava que o preço de fazer sucesso e de ter grana, e de ter uma empresa grande, fosse tão alto, que ia ser tão cansativo, na verdade, sabe? Porque o processo até lá foi muito divertido, mas aí quando você chega no tal do lá, fala, cacete, é difícil você se manter nesse lugar, né? É cansativo. Então parece que a parte da alegria do processo, não da chegada, ela foi ficando pelo caminho. Porque os estresses vão aumentando, as responsabilidades vão aumentando, os boletos vão aumentando, né? E aí eu comecei a repensar uma série de coisas, principalmente sobre a questão da liberdade. Falei, poxa, porque eu me vi chegando lá naquele lugar, falei, gente, mas eu tô mais cansada, eu era mais feliz quando era tudo menor e quando eu tinha menos dinheiro, e por que eu tô mantendo esse padrão, né? Não era meu padrão de vida, era um padrão de negócio mesmo, assim, sabe? E aí eu falei, eu acho que eu preciso diminuir pra caber, porque eu mesma já não cabia dentro daquele negócio, sabe? A gente já não era mais compatível. Aquele virou um negócio que não era o que eu queria, assim, sabe? Então eu precisei dar alguns passos para trás para voltar a ser feliz com o que eu tinha. E eu acho que isso o dinheiro proporciona. Falei, cara, eu ensino tantas pessoas a terem dinheiro para serem livres. E hoje eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, para parar de trabalhar a hora que eu quiser. E por que eu tô trabalhando com coisas que não me fazem feliz? Eu preciso ser coerente com aquilo que eu ensino com as pessoas, sabe? Por mais que isso doa em mim e nas próprias pessoas. Porque ninguém espera você dar um passo para trás. Muito bom. Ou 20 passos para trás. Ninguém tá esperando você falar, então, eu vou precisar mudar toda a minha empresa. Eu tava crescendo, o faturamento aumentando, mas não é isso que eu quero, sabe? É mais... duas coisas me chamam a atenção nessa história sua. Primeiro, tomar a decisão de dar um passo para trás quando tudo tá dando certo é mais difícil, né? Muito mais. Muito mais. Porque Quer dizer, não sei. Pra mim quando foi. tá dando errado é meio que obrigatório o passo, né? Mas quando tá dando certo... Mas aí que tá, o que é dar certo? É este questionamento que precisamos trazer para este podcast, não é verdade? Uhum. O que é dar certo? É faturar muito dinheiro? Só isso? Caio Carneiro. Pra você, qual que é o maior preço que o sucesso te cobrou? Eu acho que o maior preço é isso, é me perceber trabalhando com algo que eu não gostava. E esse algo era a minha própria empresa.
E você não pode pedir demissão da sua própria empresa. Tipo, é muito legal ser CLT. Se um dia você chega, você acorda e fala, nossa, fiz minha reserva de emergência, como eu fiz quando eu era CLT. Usei, inclusive, o dinheiro, né, da Record para montar minha bela reserva de 1 ano e meio. Cheguei no meu chefe e falei assim, valeu, eu vou embora. Eu queria mandar um joinha pra minha própria empresa. Tipo, ó, valeu, vou embora. Falei, puta, não posso, né? Eu não posso simplesmente ir embora da minha própria empresa. Preciso fazer alguma coisa. Mas você chegou a pensar isso mesmo? Tipo, você pensava nisso? Nossa, várias vezes. Tipo, o que eu vou fazer pra me livrar dela, né? Muito sincera. Mas... Mas eu acho que várias pessoas já pensaram isso, elas só não têm coragem de admitir. Óbvio. Quando as pessoas estão construindo um negócio que, cara, o cara já desacredita, ou por exemplo, o cara já não tá mais num apaixonado como ele tava no começo. Sim. Ou mudou também as prioridades dele de vida, ou... Mas sabe, uma coisa que eu fui percebendo é o que eu realmente sou apaixonada em fazer é ensinar. Eu amo ensinar, eu amo criar conteúdo, eu amo criar. Amo criar. E com o passar do tempo, eu já não conseguia mais fazer isso. Então, as minhas criações eu já não tinha mais tesão e eu não gostava mais daquilo que eu estava criando. Tipo, a Nath empresária engoliu a Nath professora? Exatamente, professora, criadora de conteúdo e etc. E o que eu realmente gosto de fazer é criar, é escrever, tá diante do público num palco. E a Nath empresária, porque eu era, né, a CEO, fundadora, sócia única, né, não tinha sócios, né. Você não dividia a sua função executiva com ninguém, né, era você... Eu tinha pessoas contratadas Sim. em funções executivas, mas mesmo assim a gente sabe, né, que é diferente. Uhum. E a empresa, né, foi crescendo, então 150 funcionários, e a complexidade vai aumentando e é obrigatório. Você tem que estar lá, você precisa estar de olho nas coisas, né? Porque é sua responsabilidade, cuidar das pessoas, etc. E aí aquilo que era algo muito legal virou uma obrigação muito pesada. E quanto mais cresce, mais pesado fica. E levou um tempo para eu entender, sabe, esse peso, o que estava acontecendo, que eu não estava feliz e tal. Então, esses momentos, assim, né, do tipo, poxa, eu acho que eu tô exagerando aqui. Tipo, como é que eu vou me livrar desse negócio? Na verdade, era como é que eu vou voltar a ser feliz com aquilo que eu gosto de fazer. Tipo, será que dá para voltar? O que vão dizer? O que vão falar? E aí você descobre que era muito pior do que você imaginava. Não, eu quero saber o desfecho, né? O que você fez, né? Qual foi o seu plano? Meu plano foi assim, eu percebi que tinham 5 Natálias. Lembrando, eu comecei o negócio... Eu comecei essa história de falar sobre finanças em 2012. Sim, você foi quando tudo começou. Sim. Em 2014 eu faço o blog, 2015 o canal no YouTube e final de 2015 peço demissão para me dedicar só ao Me Poupe. Não tinha nada parecido, né, no mundo inteiro, uma linguagem simplificada, divertida e etc. E o negócio começou a crescer. E aí, quando foi ali, durante a pandemia, a gente bombou. Eu tava, né, no lugar certo, com o conteúdo certo, com o preço certo, as pessoas precisando muito daquilo, e de fato, eu tinha a Jornada da Desfudência, né, que é um curso que a gente mede impacto, e que mudou a vida de 40 mil alunos em 10 turmas. Então, eu tava meio que o faco e queijo na mão, e o negócio cresceu demais, de forma descontrolada, digamos assim, né? Porque é isso, né? Você tá crescendo, tipo, existe demanda, vamos botando gente e tal. E foi neste contexto, né, que eu percebi esse peso. Então, eu percebi que tinham 5 Natálias. Eu era a CEO, eu era a head de marketing, eu era o produto, eu era a criadora de conteúdo e era um ser humano, né? E aí, esta aqui de baixo começou a pedir socorro e falar, eu não aguento mais. Tá muito pesado levar essas outras 4 aqui. E eu tomei uma decisão difícil de escutar essa aqui de baixo. E eu tentei por muito tempo, trabalhei muito, assim, né, para criar uma estrutura que se autossustentasse, para que o negócio não dependesse tanto ou apenas de mim, porque tinha muitas funções executivas, inclusive. E foram uns 3 anos trabalhando nisso. Então, contratei headhunter, né? Tinha executivos excelentes na empresa.
E mesmo assim, a dependência ainda existia. Não só do meu rosto e tal, mas também da estratégia. E aí, Natália, né, a pessoa física, cansou. E o que você faz quando você é a cara, o produto e tudo, e o seu ser humano fala, puta, eu não vou dar conta disso aqui. Então, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi, olha, eu preciso me afastar. Só que me afastando, não tem vendas. Você sabe disso. Se não tem vendas, não tem faturamento. Se tem faturamento, não tem como manter uma equipe. Se não tem como manter uma equipe, você demite. Então, eu saí de 150 funcionários para 70 em um dia. E essa foi a decisão mais difícil que eu já tomei, que eu precisei tomar. Absurdamente impopular. Eu fui cancelada no LinkedIn, coisa que eu nem sabia que era possível. Vejam vocês. Cancelamento no LinkedIn? LinkedIn, uma coisa impressionante. Um cancelamento mais corporativo, né? Não, assim, e eu falei, né, a Mari, minha assessora, estava comigo já naquela época. Falei, cara, lançaram uma nova função no LinkedIn que é analista de layoff do Me Poupe. E tinha uma galera, sei lá, com 500 seguidores, com 7 mil curtidas. Então, além de tudo, você já tá cheia de dor, toda... Fala, caceta, eu só precisava de um abraço, sabe, assim. Eu sei que é difícil, é horrível você ter que demitir pessoas. Nenhum empreendedor gosta de desligar alguém. Exato, Sim. Ainda mais eu, que sempre, tipo... Não, eu consigo, eu dou conta e etc. Então, você tem toda aquela sensação já de, tipo, meu, sou uma fracassada. Eu não dei conta, eu achei que eu conseguia. Você começa, tipo, a se punir de várias maneiras. E você ainda lê as pessoas discorrendo sobre a sua decisão, politizando a sua decisão, porque ainda aconteceu isso. Tipo, ela fez isso por causa do governo e do não sei o que lá. E você fala, mano do céu, o que é isso? Questionando como foi feita a demissão das pessoas. Tipo, vem aqui, senta na minha cadeira, calça os meus calçados, vem aqui ver, faça parecido. Aí depois você vem falar alguma coisa. Exato. E aí quando você internaliza isso, fala assim, calma, Natália, tipo, de fato, quem que tá falando? Então desconsidera, vai viver sua vida, cuida de você, cuida da matéria mais importante que você tem, que é o seu corpo, é a sua saúde mental, é a sua família, é a sua essência, a sua espiritualidade. Porque isso, primeiro, não tem preço. Exato. Ninguém tá aqui na sua pele pra saber o que está passando. Então, tipo, vai viver. Isso começou a me deixar bem mais tranquila. Mais leve assim? Muito mais. Com as minhas decisões, sem tanta expectativa ou perspectiva do que vão dizer, sabe? Porque você cria muitas expectativas nas pessoas, né? As pessoas falam pra você, não para nunca. Nossa, você mudou a minha vida. Nossa, continua. Você fala, minha filha, acho que não. Eu só quero ir pra praia. Mate temas muito boa. Mas, e hoje, quando... você é uma incentivadora da pessoa de empreender, de variar. Super! A realizar os seus projetos. Com certeza. Mas hoje, se você vê que até a sua própria recomendação hoje é um pouco mais calibrado com a tua experiência pessoal, você vê um pouco que mudou? Eu acho que a única ponderação que eu faço para todo mundo hoje, eu continuo acreditando no empreendedorismo, continuo dando aula, inclusive, né? Tem cursos disso no Me Poupe Mais, porque mudou a minha vida. Certamente empreender foi o que catapultou a minha vida financeira. Não é fácil. Você precisa de muita disciplina, muito conhecimento. Você precisa ter alguns conhecimentos em áreas muito específicas e estratégicas para que o seu negócio dê certo. Não é fácil. Mas eu acho que a ponderação que eu faço é cuidar da velocidade. A gente quer crescer rápido e o mundo fala para você. Exponencial, crescer rápido, 7 em 10, sei lá, como é que é essa história lá? Sim, como é que é? 6 em 7. Sim. Essas coisas todas. E dá essa angústia, porque as redes sociais também produzem isso com a gente. Parece que todo mundo tá ganhando. Parece que todo mundo tá vencendo. Menos a gente. Então, assim, calma, o que é vitória mesmo? E algo que me ajudou sempre foi ter as pequenas medidas. Então, desde sempre. Então, eu tinha as minhas metas lá longe, sejam metas de impacto, metas de alcance, metas financeiras,
Mas eu media e meço até hoje, né, como fundadora, presidente do conselho hoje do Me Poupe, o que eu mais exijo do time é métrica, é dado. Tá, a gente quer chegar lá, quanto a gente fez hoje? E nessa hora, se desse para falar do minuto, sabe? Eu quero saber minuto a minuto, quanto que a gente tá fazendo para poder corrigir a rota rápido. Se a gente não mede, a gente não consegue tomar decisão. Então, eu acho que sabendo que você tá crescendo, é o que importa. Tá chegando cada dia um pouquinho, tá avançando devagarzinho. Não precisa ficar acelerando, não precisa dessa angústia, porque você acaba se perdendo no meio do caminho se você vai muito rápido. Você vai chegar, sabe? Você vai chegar com disciplina, constância, agindo da maneira correta, você vai chegar. Não precisa se atropelar no caminho, entendeu? A gente tá vivendo um pouco na era do super estímulo, né? Total. E a todo momento, tudo é instantâneo, é clique, é turbo, chega rápido, esse super estímulo, né? A gente é a geração que acelera os áudios, bota tudo no vezes 2, pula introdução de vídeo, a gente tá cara, então a gente tá sempre esperando algo acabar. E também se sentindo sempre aquém de todo o mundo, assim, isso financeiramente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso relacionamento, parece que as outras pessoas sempre são mais felizes, sempre têm o corpo mais bonito, sempre estão nos lugares mais legais. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é para que eles entendam que isso é um recorte. As pessoas escolhem o que elas colocam no Instagram, nas redes sociais. O marketing que você ensina tão bem, né, vendas, escolhe o que vai colocar. E óbvio que a gente, para vender, precisa fazer um bom marketing. Mas nós, como cidadãos, como adultos formados, precisamos. Eu acho que é uma competência importante. Saber o que está por trás desses gatilhos todos. E não é porque eu sei que eu não vou cair neles. Uhum. Sabe? Uhum. Eu sei o que estão fazendo comigo, mas eu também tenho a capacidade de analisar se aquilo que estão me oferecendo é bom ou não. Porque marketing todo mundo vai ter que fazer. Exato. Vender, todo mundo vai ter que vender. Exato. Agora, avaliar a qualidade, o quanto aquilo é bom, saber, inclusive, quais são minhas rotas de saída, isso depende de cada um. Pegando essa linha do tempo, quando foi que você tomou essa decisão de fazer sua reorganização no Me Poupe? 3 anos atrás, você falou? Foi 23. Aí você pega o Me Poupe lá de 3 anos atrás. E hoje? Hoje, qual é o plano de fundo? Você conseguiu montar esse staff para você ficar bem nessa parte mais estratégica, mais dessa visão? Você conseguiu colocar ele dentro de uma estrutura no qual você fala assim, cara, assim é saudável para eu operar? Uhum. Hoje a gente tá, graças a Deus, e a decisões muito difíceis, eu consigo operar dessa maneira. Então, sou presidente do conselho, tenho minhas reuniões com o CEO, com o Fernando toda semana, entro junto ao time em questões muito estratégicas, às vezes até algumas questões operacionais que eu gosto de fazer. Uhum. Então, vamos criar um produto com um parceiro gigantesco, né, de educação financeira que vai atingir milhões de pessoas. Aí eu entro, ajudo na construção, na concepção desse curso. A gente está fazendo agora uma parceria para formação de professores da rede pública de educação financeira, né? Eu falei, isso é algo que me dá muito tesão de poder participar de um negócio desse. Eu quero estar lá, eu não quero só orientar, eu quero escrever o que o professor vai ler, sabe? Eu quero falar com esse professor. Então eu consigo estar muito distante da operação, né, numa área mais estratégica, e entrar na operação nas coisas que realmente eu gosto de fazer. É legal porque toda vez que eu vejo um momento desafiador, mas, cara, aquilo encaixou e deu certo, então eu que estimulo uma pessoa que meio que quer tomar uma decisão difícil, mas sabe que vai dar trabalho, lá na frente a terra prometida sempre vale a pena, né? Sempre acaba valendo um pouco a pena, né? Então eu gosto sempre de trazer histórias nesse sentido, porque com toda certeza, aí obviamente o contexto é rei. Às vezes a pessoa, cara, sabe que precisa fazer algum ajuste no negócio dele, mas o cara vai me dar trabalho, pode ser impopular essa medida que eu vou tomar. Às vezes as coisas, às vezes não. Eu falo, sempre que você toma uma decisão de mudar, ela piora antes de melhorar de novo. Tava ruim, você toma uma decisão, piorou. Pior, bem pior. Né? Aí depois começa a melhorar. E numa velocidade lenta também. Mas melhora.
Mas melhora. Mas você sabe que, pra mim, é sempre essa questão dos princípios e dos valores como norteadores é o que faz as coisas voltarem pro eixo mais depressa. Quanto mais você se distancia desses princípios e valores, é quando você também se distancia mais de uma solução. Você vai abrindo mão, você vai fazendo vista grossa dentro da empresa, ou na sua vida pessoal mesmo. De repente, quando você vê que você está numa relação que não é legal, mas você já foi longe demais, você não consegue mais voltar. E às vezes a única solução mesmo é explodir a ponte, sabe? E é uma decisão muito difícil, mas eu sempre gosto da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou fundadora da empresa. Eu que tomei as decisões. Aquelas pessoas não foram parar ali à toa, né? Eu criei essa realidade. E se ela não é mais o que me representa, eu é que preciso tomar as decisões para mudar essa realidade também. Eu não posso delegar isso a ninguém, nem culpar ninguém. Para algumas pessoas esse é um caminho um pouco mais pesado, mas para mim ele é libertador. Porque se a responsabilidade está na minha mão, então, você concorda que fica muito mais fácil? Tem um conceito que chama adaptabilidade prejudicial, que é uma habilidade do ser humano que, em vez de ser um superpoder, para muita gente chama kriptonita. Porque, pensa o ser humano, a gente tem gente vivendo no deserto e na Antártida agora. Então, dos seres, a gente é o que mais se adapta. Mas a gente usa essa habilidade maravilhosa que a gente tem para circunstâncias que não era para se adaptar. Total, verdade. Que é adaptabilidade prejudicial, onde você começa meio que se anestesiar de uma circunstância que, cara, não era pra você se acostumar. É isso mesmo. Aí você vai deixando, você vai empurrando e acaba liberando uma toxina na gente absurdo, né? Exato. Seja no negócio ou seja no relacionamento, cara. Exato. E eu acho que o fato da gente estar imerso nessa cultura das redes sociais, principalmente quando você é uma figura muito conhecida, faz com que essas decisões difíceis fiquem ainda mais difíceis, porque aí vem a questão que tem o quê de ego, mas também tem o quê de, o que vai acontecer, né? Porque a gente também vive de imagem, né? As pessoas compram uma imagem. Como será que as pessoas vão lidar? Será que meu negócio vai acabar se eu tomar essa decisão? Mas aí, de novo, você precisa lembrar dos princípios que te nortearam até aqui. Não, o meu negócio é consistente, o que eu faço realmente muda a vida das pessoas. Existe um método, né? Eu meço isso, os meus parceiros, meus clientes, meus funcionários, enfim, eu sei em que plataforma, digamos assim, eu construí essas relações. Então, eu preciso ter confiança de que os pilares nos quais eu construí essa história são sólidos o suficiente. Então, nessa hora, você tem que ter muita confiança. E rezar um pouco também. E aí que eu quero uma pergunta, curiosidade. Como é que a Natália ou quando você tá prestes a tomar uma decisão importante, você é aquela que, cara, você se retrai, você busca, você divide, você liga pra 2, 3, 4, divide a ideia, o que você acha? Como é que você é pra você tomar uma decisão que você sabe, cara, isso aqui é uma decisão de alto impacto? Sim. Você tem um framework, assim, do que você faz, sabe? Cara, geralmente eu faço isso daqui. O que você faz quando você tá prestes a tomar uma decisão que você sabe, cara, isso aqui é uma bifurcação da minha vida? Sim. Ou você fica mais quietinha, ou você vai viajar, você tem alguma coisa pra pensar na vida em uma... Mas eu acho que depende muito, porque uma decisão, quando ela é tomada, ela já foi pensada antes, organizada dentro da minha cabeça por tanto tempo, que normalmente quando eu tomo. Tá. Eu vou fazer e vou fazer. Tá. Eu não compartilho com ninguém, eu não discuto com ninguém, eu já aviso, eu nem pergunto, vai ser isso, tá? Tá. Então você não divide com alguém, por exemplo, cara, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Eu não divido a decisão. Eu divido, às vezes, o problema e questiono possíveis soluções. Às vezes o cara fala alguma coisa, tem isso daqui, coloca na minha com caixinha. base nisso que eu tomo a decisão. Tá bom. Então, eu não digo o que eu estou pensando em fazer, porque eu também acho que eu vou enviesar possíveis soluções. Olha a questionadora aí. Então... Eu vou fazendo perguntas abertas, vou falando sobre o que está acontecendo, busco pessoas que eu sei que já passaram por aquilo que eu tô passando, ou, né, não é sobre a decisão, né? Porque para você tomar uma decisão, você precisa analisar vários cenários. Eu sempre analisei muitos cenários. Entendi, você não perguntou, o que você faria? Porque se o cara fala, aí você fica enviesada, você conta o teu contexto e deixa a pessoa falar. É isso.
Aí às vezes ela falou uma frase assim, vou guardar essa aqui. É isso. Aí eu vou guardando, vou somando, aí leio muito, busco, sei lá, situações semelhantes. Porque normalmente as decisões vêm ou de problemas ou de desejos, né? Quando é uma decisão que vem do desejo, aí eu não pergunto nada pra ninguém mesmo, eu só vou e faço. Porque o desejo é seu, ninguém vai entender. É isso, o desejo é meu, eu tenho que fazer, né? E provavelmente vão falar que não é pra fazer. Tá. Aí que eu faço mesmo, né? Aí que eu faço mesmo. Então é melhor também não perguntar a opinião, porque se a pessoa for contrária, aí eu vou querer fazer de cisma, entende? Aí, mas quando é um problema, eu costumo compartilhar o problema. Falar, putz, que saídas que você enxerga, ou quem que você acha que pode me ajudar e tal. Eu gostei porque esse jeito de pensar estimula a tua própria capacidade de juntar as pecinhas. Né? Você não fica querendo colar de alguém a resposta. Você fica querendo entender o racional dessa pessoa, ver o que faz sentido, pega o que não faz, descarta. E você monta teu próprio jeito de pensar. Achei interessante o seu jeito que você faz assim. Interessante. Que bom. Minha psiquiatra também gosta. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então, volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Agora, pergunta. Você teve... Porque sempre teve essa Natália forte. Você sempre teve uma personalidade forte, assim, né? Sim. Sempre aquela coisa tal, e dar o passo pra trás exige mais personalidade ainda, né? Concordo. Então, eu acho que você dá um passo pra trás, às vezes tem que ter mais personalidade do que dar pra frente. Coragem. É coragem, né? Porque mostrar uma força pra muitas pessoas é mais nobre do que mostrar uma vulnerabilidade. Total. Né? Então, e aí o que eu te pergunto é o seguinte... Calma, respira. Qual que é o seu racional pra sangrar? Você sabe, pra mostrar vulnerabilidade. O seu racional foi aprender, cara, tem lugar, tem pessoas, tem momentos. Vulnerabilidade pra você. Se mostra, se não mostra, é uma coisa que... Como que você aprendeu nesse contexto todo sobre vulnerabilidade? Como que você enxerga a vulnerabilidade? Olha, eu acho que uma excelente pergunta. Eu aprendi muito sobre isso. Eu não sabia que eu não me permitia ser vulnerável. Eu não sabia que eu não me permitia, sabe? Então, de fato, eu tinha uma casca, assim, sabe? Sim. Que não se deixava abater por nada, mas também não entrava, não sai, enfim, é uma prisão, né, no fim, que você acaba entrando. Então, acho que tem alguns momentos, algumas vulnerabilidades, digamos assim, que eu gosto de compartilhar com o mundo, né, nas redes sociais e tal, porque eu acredito que aquilo pode ter fins didáticos. Como aconteceu o ano passado, eu fiz uma série de vídeos no meu Instagram chamados Desabafo. E foi do nada, assim, sabe? Eu tinha passado por toda essa situação que eu tô te contando agora, mas eu nunca tinha contado, nunca tinha falado sobre isso abertamente. E um dia me deu um estalo, assim, você precisa falar sobre isso. E a gente se comunica, né? Sim. Eu e Deus, a gente fala, tá? Aí, às vezes eu escuto, às vezes não. Ele também, enfim. Depende da conexão. Do Wi-Fi. Aí, eu falei, tá bom, vou fazer. Aí, liguei a câmera lá, comecei a gravar e saiu, tipo, 5, sei lá, episódios, uma paulada só e, tipo, e choro e contando como foi, etc. Eu, né, dizia que eu me sentia um extraterrestre, como se eu não pertencesse a esse planeta mesmo, assim, como se nada mais fizesse sentido. E aí comecei essa busca, né, interior, de autoconhecimento e tal. Então foi uma baita de uma exposição de vulnerabilidade. E qual não foi a minha surpresa quando realmente eu vi que aquilo ajudou muita gente. As pessoas, eu recebi, sei lá, milhares de mensagens de gente falando, Nath, não é que eu queira tirar a minha própria vida,
E era impressionante o número de mensagens que chegavam assim. E quando você, né, uma mulher tão forte, né, com tanto poder e tal, chega numa rede e se abre dessa maneira e fala sobre essas fragilidades, as pessoas disseram que elas se sentiram quase que permitidas de também ter suas fragilidades. Uhum. Poxa, se até você se sente assim, então tá tudo bem comigo, né? Eu não tenho um problema. E eu vi o quanto é valioso isso também, porque acho que minha maior missão na vida em relação ao meu trabalho é ensinar para as pessoas. Uhum. E eu sempre usei através dos meus exemplos, seja do mundo das finanças, seja do empreendedorismo. É verdade. Então, isso também faz parte de você passar, transmitir um exemplo e quem sabe, ensinar algo, entendeu? É quando alguém que você admira, entre aspas, mostra uma queda, um tropeço, você fala assim, caramba, né? Então, porque às vezes, quando a gente tem um entendimento de achar que aquilo que a gente está vivendo é exclusivo só nosso, parece que a gente dá uma potência maior para aquilo que está acontecendo, né? Uhum. Aí quando você vê alguém que já passou por algum lugar e você vê depois a pessoa bem, você fala, puxa, há esperança para mim. Então, Total. a luz depois do túnel, né? E eu acho que também tem uma coisa, Caio, que talvez você também fale sobre isso bastante, que hoje, o que as pessoas veem, até que a gente fale sobre as nossas vulnerabilidades, é o resultado de uma série de quedas. Só que, como a gente não era conhecido, e também não tinha tanta rede social naquela época, você está num processo de crescimento. Você não está contando dessas vulnerabilidades, mas elas estão acontecendo. Entende? Uhum. E aí, só que agora você já tem um tamanho, você já tem uma exposição e a tal da queda, ou sei lá o quê, acontece. Eu acho que é uma decisão de cada um de nós, né, que alcançou algo muito bacana e tal, compartilhar ou não compartilhar. Eu decidi compartilhar e decido compartilhar algumas coisas quando acredito que vai ajudar alguém, sabe? Tipo, será que o meu exemplo pode fazer bem para alguém, para uma pessoa que seja? Tipo, eu faria isso se eu tivesse 10 seguidores? Eu acho que essa é uma premissa muito importante para mim. Seja para criação de conteúdo de finanças, seja para exposição. Se eu tivesse só 10 seguidores, eu falaria isso? E se a resposta for sim, então eu faço. Porque o número de pessoas não pode afetar quem eu sou. Muito bom. Sabe? Muito bom. Então assim, eu tomaria essa decisão se ninguém me conhecesse? Tomaria. Tô com medo, porque não é pouca gente, é muita gente, tô com medo. Falei, mas tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Muito bom, sensacional, hein? Ajuda. Muito bom, sensacional. Eu quero dar 2 cavalinhos de pau. Tá. Seta. Vou dar uma seta pra direita. E aí, entendi principalmente essa virada, o racional de Natálias, as Natálias, tá? Tá. E obviamente você já tá nessa estrada falando de dinheiro há muito tempo. Uhum. Aí eu te pergunto, como é que estão as pessoas hoje em relação a dinheiro? Você vê que o Brasil amadureceu, você vê que as pessoas, até porque eu penso o teu próprio seguidor, né? Eu tinha acompanhado de 2012, então essa mulher, esse cara, os caras às vezes acompanharam com 18, hoje estão com 30. Uhum. Então a galera veio amadurecendo, os seguidores vieram amadurecendo. Sim. Em relação à grana, como é que você vê hoje? As pessoas pensam melhor, não pensam? Tá? Como é que tá? Essa respirada... Como é que tá hoje o Brasil em relação a dinheiro, grana? Bom, eu acho que a gente teve muitos avanços. Tá. De fato, né? Me orgulho de ter começado, né, esse universo, esse ecossistema de finanças, né, no YouTube, principalmente, tá? Porque não existia nada. Aquela coisa que teve que plantar mato e tal. Então, a gente vê uma onda também de influenciadores em finanças. Sim. Que chegaram de lá para cá. Então, quando eu comecei, era só eu e, de repente, mais uns 2 com canais pequenos e uma linguagem ainda muito rebuscada e tal. Hoje, o Brasil tem mais de 600 influenciadores de finanças. Caramba, tudo isso? É o segundo maior país em número de influenciadores de finanças. Animal. E o segundo maior decisor de tomadas de decisão com o dinheiro são informações dadas por influenciadores. Caramba. Aqui no Brasil. Ó a responsa aí. É muita responsabilidade. Vejo também os números, né, da Bolsa de Valores. Quando eu comecei eram menos de 200 mil, hoje são mais de 4 milhões.
O número de mulheres aumentou consideravelmente, de mulheres investidoras. Tesouro Direto, acho que bateu mais de 20 milhões de investidores, é muita gente. Então, assim, a gente evoluiu muito. Eu acho que a questão da consciência sobre os produtos financeiros evoluiu muito. Isso não é uma realidade para todo o Brasil. A gente tem vários Brasis dentro de um só. Aqui ainda estou falando de um recorte que é mais focado em regiões sul, sudeste, uma renda que vai de C até A. Então é muito difícil ainda esse conhecimento chegar nas classes mais baixas, seja por uma questão de conectividade, seja por uma questão de tempo e disponibilidade mesmo dessas pessoas. Uhum. Mas a gente conseguiu evoluir muito. Tem números muito otimistas. Mas até 5 anos atrás, a gente não tinha as bets, que é uma epidemia no Brasil. Eu ia te perguntar isso, como é que tá? E além disso, ano contra ano, a gente bate recordes de inadimplentes. Então, o Brasil como um todo não está melhor. Algumas pessoas que conseguiram chegar à luz da educação financeira, que encontraram esses conteúdos, essas estão muito melhores. A gente consegue medir isso, inclusive, dentro da Me Poupe, com os nossos alunos. Agora, essa questão das bets, porque assim, o que as pessoas querem, Caio? Tá acabando com muita gente, né? E você sabe o que as pessoas mais buscam, né? Um enriquecimento rápido. É rápido, é fácil, é simples, é um botão, é tudo feito para você, de fato, se ludibriar e se viciar. Nem todo mundo é viciado? Não, claro que nem todo mundo é viciado, mas quanto do teu dinheiro, do teu tempo, tá indo para jogos online, para bets, etc. E o quanto você realmente acredita que está fazendo dinheiro lá, ou que é capaz de fazer dinheiro. Então, o mesmo tempo que você está dedicando para isso, é o tempo que você poderia estar estudando como ganhar dinheiro, como vender, como investir, como fazer renda extra. Então, é uma epidemia, é um caminho sem volta, veio para ficar, uma legislação que veio para ficar. Já conversei até, enfim, com o secretário das bets aqui no Brasil. Não tem a menor possibilidade de a gente voltar atrás e botar de novo na catacumba de onde veio. Você pega até o futebol, por exemplo. Hoje todo time grande é patrocinado por uma bet. Então o futebol tá infestado. Exato. E acho que, de novo, né, e vem pro nosso papel, né, pro meu papel da Me Poupe, de outros influenciadores, que é criar consciência sobre o tema. Isso é diversão. É um dinheiro, o mesmo dinheiro que você vai comprar num ingresso é o dinheiro que você vai colocar numa bet. Não vai achando que é o dinheiro que você vai enriquecer. É dinheiro de diversão. Tem gente que fala, nossa, mas aí você não está incentivando. A pessoa vai apostar, querendo você ou não. Porque o marketing, a mídia é muito forte. Você piscou, apareceu uma bet. Daqui a pouco vai aparecer bet aqui. Aqui não. Sem você perceber. Aqui não. É monetizado esse canal? Vai aparecer a porra da bet aqui. Você diz no YouTube, por exemplo. No YouTube. Entendi. Você piscou, surgiu um Galvão Bueno. Cara, mas aí o que você falou, aí meio que surge os influenciadores como meio que uma liga da justiça, né? Porque se você falou que a maior decisão de influência das pessoas decidirem comprar, de investir, é o influenciador, presumo eu que os influenciadores de finanças não incentivam o bet. Não incentivam, mas são poucos que fazem uma ação contrária, de fato, também, sabe? De explorar e falar, olha, deixa eu te contar como é que é feito, quais são os gatilhos mentais que usam, quem que tá por trás disso. Por quê? Isso não faz. Eu acho que é um pouco de preguiça mesmo e outros interesses, não é nenhuma questão. Sim, não quero me meter nessa confusão. Não quero, pra quê? Sabe, tem coisa mais importante pra fazer. Então, né, dos que eu vejo, assim, tem alguns, né, que estão sempre conscientizando as pessoas e explicando qual é o risco. Eu recebo todos os dias muitas mensagens, no meu Instagram principalmente, de gente que perdeu casa, perdeu carro, perdeu família, ou teve alguém que cometeu suicídio na família por causa de jogo. Eu recebo de muita mulher desesperada que o marido gastou dinheiro. Cara, meu marido gastou o dinheiro do cara, tá muito desesperado e tal. E o que ela vindo buscar, né, ajuda nesse sentido, ela não sabe o que fazer. Pois é. Não, e é desesperador mesmo. E tem, inclusive, como uma prestação de serviço aqui, já tem órgãos públicos que estão se preparando, não
infelizmente o Brasil, né, incentivou a aposta, mas não se preparou para os efeitos colaterais disso, né? Mas a rede pública é obrigada a fornecer o serviço de apoio a famílias e pessoas que são dependentes de jogo. E você tem sempre esse muito lance da missão, né? Você sempre... eu vejo que tem coisas pra você que você incorpora como da sua missão, e esse lance da conscientização. Sim. Você sempre, quando alguma coisa, um title legal, você sempre faz questão de colocar. Gente, turma, isso não é legal. É o lance da educadora, né? Uhum. Então é a função do orientador ali, orientar, né? Total. Não, e faz um monte de coisa de graça. Também acham que eu sou patrocinada pelo governo, porque eu fico falando do Banco Central, porque eu falo do Pix, porque eu falo da Olimpíada do Tesouro Direto. Sério? Tem gente que acha que você é patrocinada pelo governo? Acha. Acho que eu sou patrocinada pelo governo e eu faço de graça. Eu sou parceira do Tesouro Direto desde que eu comecei. É verdade, você fala há muito tempo mesmo. Porque eu acredito. E conheço as pessoas lá e sei que é um programa e um produto que o teu gerente não vai te oferecer. Porque ninguém ganha dinheiro com o Tesouro Direto, entendeu? E é um dos melhores investimentos. Se você pegar, tipo, o Tesouro Selic nos últimos 20 anos frente ao dólar, o Tesouro deu uma surra no dólar, assim, sabe? Tipo, o Tesouro IPCA. Onde que você vai ganhar um dinheiro desse a partir de R$30? Não tem fundo que pague IPCA mais 7. Só que ninguém vai falar isso para as pessoas, né? Porque não dá dinheiro, entende? Então, essa coisa da missão, ela realmente é o que me move, assim, sabe? Eu falo, pô, é isso que eu tenho tesão de fazer, sabe? E é isso que eu recuperei também. E acho que é uma grande vitória, assim. Nossa, ufa, passei por este vale escuro, profundo. Resgatei essa Natália que me fazia falta, né? Resgatei essa coisa do tesão, da paixão e etc. E num outro lugar. Aí é que tá, isso que é bacana. Você não volta pro mesmo patamar, assim, sabe? E não é do patamar financeiro que eu tô falando. Como assim? Fala mais. Porque a gente falou, né, sobre a questão da vitória e tal. Exato. Qual foi a expressão que você falou? Não foi vitória? Vencer. Vencer. Sim. Isso. E a gente conecta essa coisa do vencer com bens. Vencer é ter a casa, vencer é ter isso. É claro que faz parte da vida ter as coisas, né? Dá segurança, mas é por isso. Porque ter a casa dá segurança. Ter o dinheiro dá segurança, dá liberdade. É sempre sobre os valores, entende? Uhum. Nunca é sobre o dinheiro. Ou é sobre o status. Para algumas pessoas, status é mais importante do que qualquer outra coisa. Uhum. E como educadora, eu não posso julgar os valores das pessoas. Se você está querendo juntar dinheiro para ter status, parar com a sua Mercedes, sei lá que carro, enfim, que você quer parar lá, tá ótimo, enfim, contanto que você não se endivide. Mas eu acho que essa questão do patamar eu era uma Natália, antes de tomar todas essas decisões, eu acho que eu me sentia muito mais segura e confiante do que na verdade eu era. Precisei tomar essas decisões que me colocaram contra a parede daquilo que eu mesma acreditava, dos meus maiores medos, de como as pessoas vão ver, etc, etc. Foi muito pior do que eu imaginava, aquilo que você falou, né? De tipo, piora bastante antes de começar a melhorar. E aí eu percebo que eu consigo sair desse lugar, agora sim, confiante, sabendo quem eu sou de verdade, ainda com um monte de decisões para tomar, mas muito mais tranquila em relação a todas elas, com uma paz interior que eu não tinha antes, com uma tranquilidade, com uma serenidade que não era possível antes de tomar todas essas decisões. Aí fico pensando, quem tá assistindo a gente tem uma decisão difícil para tomar. Mas é isso, aquela coisa que você falou. Entender de onde tá vindo esse medo, né? Sim. Você tá com medo do que exatamente? É o que a sua família vai pensar? E se não der certo, já não tá dando, né? Mas é verdade. Se você chegou nesse ponto, realmente, isso, né? Tipo, eu tenho uma decisão difícil pra tomar e tal, lá. Mas como é que tá a sua vida hoje? Você tá feliz? Você tá orgulhosa? Você tem tesão das coisas que você faz? Não. E eu também cheguei à conclusão, Caio, que tipo, a vida é uma só, né? A gente tá aqui, eu acho que é pra fazer valer a pena. Então, vamos viver. Vai ter consequências? Vai ter consequências. Mas eu prefiro uma vida com altos e baixos, com muitas emoções, do que uma vida medíocre.
Segundo cavalinho de pau? Tá. Não fala da sua camisa? Ah, minha camisa, você gostou? Gostei. Vou mandar uma pra você também. Então, são várias frases. Porque eu comecei a Me Poupe, vou resumir. Eu tinha muito medo de pedir demissão do meu emprego. Então, eu fiquei de 2012 a 2015 tentando convencer os meus chefes da TV de que eu era capaz de fazer um reality show. Eu trabalhava na Record, no Hoje em Dia. Pegaram a minha ideia, deram para outra pessoa de fazer um reality de transformação financeira. E eu fiquei esse tempo todo lá, 3 anos, batalhando, batendo em todas as portas que você possa imaginar. Todas as emissoras, pequenas, médias, grandes, a cabo, sem cabo, tudo que você possa imaginar. Sinal de fumaça, tudo. Tudo. Todas as pessoas, tipo, colocava o projeto no para-brisa do carro, se deixasse, assim, sabe? Aquele é o carro do Boni, pá, toma aqui. 3 anos. Não. Aí eu fiz a minha reserva de emergência, porque já fazia parte da minha constituição biológica fazer a reserva de emergência e tal. E aí, quando foi em 2015, 2014, eu falei, quer saber, eu vou fazer um blog aqui, porque se eu mudar a vida de uma pessoa, eu já tô feliz. Mas eu não tinha a tal da coragem de pedir demissão. Até que, em 2014, quando eu me separei, meu primeiro casamento, a gente tinha comprado apartamento na planta. E quando a gente se separou, a gente, né, falou e tal, ele disse assim, vamos vender e cada um fica com a sua parte. Só que aquele apartamento para mim era a minha liberdade, né? A gente tinha comprado juntos, à vista e etc. E eu não queria voltar, né, pra Cotia, de onde a gente veio. Nada contra Cotia, mas é longe pra cá, né? Sim. É longe pra Dedé. A raposa tá travada. Não, ninguém merece aquele trânsito da raposa. A raposa tá travada. E eu não queria voltar pra lá, pra casa dos meus pais. E naquela mesma semana, como já tinha acontecido antes, eu fiz uma reportagem sobre violência doméstica. E eu não sabia daquele dado até então, que era, naquela época, eu acho que era 30% das mulheres em situação de violência e abuso doméstico não saía de casa porque era dependente financeiramente. Aquilo, Caio, me bateu de uma tal maneira, não tive um caso de abuso, nada disso no meu casamento, só que quando ele fez essa sugestão, eu falei, não, eu vou comprar a sua parte. E aquilo me deu uma sensação de liberdade, mas tão grande, que eu lembro que na hora que eu tava passando, né, o apartamento pro meu nome, eu comecei a chorar, aquilo meio que imprimiu dentro de mim essa história do propósito, eu falei, eu vou dedicar o resto da minha vida pra fazer com que nenhuma outra mulher, se possível, passe por isso que essas mulheres estão passando. Porque ter cuidado do meu dinheiro a minha vida inteira, mesmo as pessoas me dizendo que eu estava errada, que eu era muquirana, que eu era mesquinha, tipo, o meu jeito de cuidar do dinheiro nunca foi bem visto por ninguém. Por ninguém. Até que você precisa do dinheiro, né? E aí o dinheiro tá lá para te salvar. E aí aquilo para mim fez tanto sentido e foi assim que eu decidi pedir demissão. Falei, que vale a pena eu ficar aqui nessa segurança do emprego se tem gente morrendo porque não tem acesso a esse conhecimento? Então foi aí que eu decidi que eu ia, de fato, me dedicar e ia criar coragem e que se tudo desse errado, aí eu juntei mais dinheiro, isso foi 14, né? Então durante o outro ano eu reduzi muito meu padrão de vida, comecei a poupar 70% do meu salário para reconstituir a minha reserva de emergência e poder pedir demissão. Então, esta camiseta também parte dessa retomada. Criei uma lojinha social, só com camisetas do tipo Girls Just Wanna Be CEO. Tem uma outra que é Girls Just Wanna Have Funds, que tem a música Girls Just Wanna Have Fun. No nosso caso é Have Funds. Aí tem Rica, tem Livre, tem pro Dia dos Pais, que é pai de heroína e tal. E todo o lucro, 100% do lucro, vai para 2 ONGs que apoiam mulheres em situação de violência doméstica, ou que foram recolhidas, ou que não podem voltar para casa. Uma delas chama Instituto Glória e a outra Justiceiras. Então vai para essas 2 ONGs. Você pode presentear quem você quiser. Tem para bebês, Loading, Millionaire. Tem essa? Tem, Millionaire Loading. Tem. Muito boa essa. Uma coisa bem bonita. Não, são frases bacanas, camisetas lindas, em parceria com a Reserva. Ai, que legal. Então, tecido bom, gente. Pode lavar, não vai estragar, dá de presente, ajuda a causa. Ó, vou colocar o link da lojinha. Da lojinha. Tem nome a lojinha? Lojinha Natália Arcuri. Lojinha...
Lojinha da Natália, tá? Aqui na descrição, entra lá e... Curiosidade, as frases vêm na sua cabeça? Vem da minha cabeça. Tá. E a gente fez também um concurso com os seguidores do meu Instagram. E essa Girls Just Wanna Have Funs foi a escolhida da galera. A gente recebeu mais de 400 frases. E aí, a cada 3 meses, a gente vai fazer uma nova votação para que a audiência também dê seus pitacos e tenha suas camisetas. Nath, eu tava olhando teu livro aqui. Eu lembro que a última vez que eu gravei com você, eu tava entregando um livro meu, você entregou um livro seu, lembra? Sim. E quando você olha pra essa Natália aqui, ó. Ah, que linda. Primeiro, o que vem na tua cabeça quando você olha pra essa Natália aqui? Dessa capa, dessa foto, não sei onde você tirou essa foto, onde você fez essa foto. Caramba. E e essa coisa 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. É a coisa de ser frente e verso. Seu sócio, inclusive, copiou depois. O Flávio Augusto. Que legal. Entendi, verdade, ponto de inflexão é aqui. Você vê? Aí, legal, Fabião. Inspirando pessoas. Você viu? Um beijo pro Flávio. Não, gente, eu fico feliz, né? Foi muito legal, verdade, não tinha percebido, que era frente e verso também. Eu vejo muita força, vejo muita coragem. Eu não achei que eu estava preparada para ter um livro quando eu fiz esse livro. E já tem mais de 600 mil cópias vendidas, né? De 18 para cá. Sério? Você achou que você não estava pronta? Eu achei que não, foi a assistente que me convenceu a fazer o livro. Falei, nossa, mas quem sou eu para fazer um livro? Aquela coisa bem síndrome de impostor, assim, né? E eu lembro até hoje, né? Quando, no dia do lançamento, na Livraria Cultura, a Cultura toda lotada, aquela livraria maravilhosa, assim, tipo, cheia de gente em todos os andares, assim. Foi a primeira vez que eu tive noção, tipo, nossa, o que eu fiz? Era muita gente, fiquei, sei lá, 7 horas autografando e, né, receber o carinho das pessoas, aquelas histórias todas de como o conteúdo que eu tinha feito ajudou elas a saírem, né, do lugar onde elas estavam, inclusive de relações abusivas e tal. Então eu vejo muita força, muita coragem e tem muita gratidão também. Pense em um próximo? Tem um novo, Tá. que eu não tinha em casa, por isso que eu não trouxe. Então quer dizer que tem um novo e você esqueceu, é isso? Eu esqueci. Tá bom. Que é o Chefe de Mim, que é um livro de finanças só para autônomos e pequenos empreendedores. Interessante, hein, cara? Aquela coisa básica, assim, de como separar a conta PJ da conta física, como conquistar mais clientes. Cara, a galera erra muito nisso. Muito mesmo. Como primeiro resolver você, a pessoa física, entender que você é um custo para sua empresa, que o dinheiro da empresa não é seu, mas de um jeito bem didático. Então eu criei o conceito de Ruth e Raquel dentro do livro. Do negócio do Tonho da Lua lá? Tonho da Lua. Mentira que você mandou Ruth e Raquel. É que você é velho, você lembra, né? Acabou comigo agora. Alguém aqui lembra da Ruth e Raquel? Você viu? Você pensou, não, a gente é velho também. Não, mas viu, não vale a pena ver de novo, sei lá. Porque a geração Z não tem a menor noção quando fala Ruth e Raquel, Tonho da Lua. Não, tanto que eu explico no livro o que é, pauso, né, o livro pra explicar pra geração Z que tá, né, lendo. Eu não vou conseguir terminar o episódio se você não me explicar o que é Ruth e Raquel. Ruth é a pessoa física. Tá. E Raquel é a pessoa jurídica. Quem lembra? A Ruth é a boa ou é a má? A Ruth é a boa, a Raquel é a má? Que ele falava, lembra? A Ruth é boa, a Raquel é má. Lembra? Não era um negocinho? A Ruth é boa, então eu acho que a Ruth é a pessoa jurídica e a Raquel é a pessoa física. Porque assim, eu criei, é como se eu tivesse não dividido o livro entre pessoa física e pessoa jurídica, mas, por exemplo, eu crio tabelas e planilhas. Então, olha, o kit básico da Ruth, kit básico da Raquel. Então, assim, a Ruth precisa de telefone pessoal, de WhatsApp pessoal, de CPF, um bom score no Serasa, contas em dia. A Raquel precisa ter as planilhas preenchidas em dia, tem que ter CNPJ, tem que ter a marca registrada no... como chama mesmo? INPI. Então, eu vou criando kits básicos de finanças, de marketing, ao longo de todo o livro, ensinando as pessoas que você, 2 pessoas habitando
uma só. Aí a gente fala também sobre o conceito de quando pedir dinheiro emprestado, como calcular essa taxa de juros, quando ir atrás de sócios. Nossa, temos que fazer outro podcast, pô. O que avaliar, né, quando você traz um sócio uma sócia para perto de você, né, como desviar, né, das pedras no caminho. Um livro que ficou bem, bem útil, pena que eu não trouxe. Promete que você volta, traz o livro e a gente faz um podcast só disso. Vamos, com certeza. Promete mesmo? Tu olha pra câmera e fala que promete. Eu prometo voltar. Prometo voltar e trazer Chefe de Mim aqui. Adorei, cara. Esse é do ano passado. Adorei, muito bom. Muito bom, muito bom. Pode pôr o link também aqui pra vender. O link está aqui, tá? Inclusive... Aqui, abaixo da lojinha da Nath tem o livro da Nath. E vamos aproveitar o momento jabá, porque tem o meu curso, o Eu, Chefe de Mim, dentro do Me Poupe Mais. É o seu podcast, pode fazer, chamando se quiser. Você que não curte muito livro, que é uma professora divertida, animada, e usa o bot salva-vidas dentro do curso, é bem divertido mesmo. Planilhas, estudo de caso e tal, mas que você vai aprender, vai sair de lá empreendendo de verdade. Eu, Chefe de Mim, tá dentro do Me Poupe Mais, que são mais de 10 cursos numa única plataforma. O link também está aqui embaixo. Gente, esse mulher é um arraso. Palmas pra Natália. É um arraso. Nath, agora na parte final do nosso podcast, temos perguntas da nossa plateia. Olha, que beleza! Nossa plateia tá animada. Quer ver, ó? Palmas da plateia. Deixa eu ver a palma da plateia. Olha como tá animada a nossa plateia. Nossa Senhora! Produção, quem que é? Aninha, quem é a primeira a perguntar? Camila, cadê você? Venha para o microfone, Camila. Venha para o microfone. Pergunta sua, Esse Camila. microfone tá ótimo, tá me lembrando do programa Silvio Santos. É, bem maravilhoso. isso. Ó, vou começar a música, você termina. Tá bom, então. Aí corta essa parte. Eu tava te ouvindo, Natália, e gostaria de comentar um monte de coisas, né? Enfim, mas me veio uma pergunta. Se você pudesse falar com a Natália, que estava ainda naquele caminho de crescimento, querendo ir para cima, vou fazer acontecer, antes de você perceber que não estava feliz e satisfeita com a própria vida, e se você pudesse dar uma dica para alguém que está nesse caminho, para evitar que ela precisasse chegar lá na frente a ponto de cortar a metade da empresa, né, e tomar decisões tão difíceis assim. O que você falaria para alguém que está nesse caminho? Animal a pergunta, hein? Muito boa pergunta. Animal a pergunta. E eu acho que a resposta tem a ver... É uma amiga, tá? Não é? Ah, tá. Mas eu acho que a resposta tem a ver com aquilo, como você falou, que chama adaptabilidade... Prejudicial. Eu acabei sendo muito levada por opiniões de outras pessoas que me convenceram de ir pelo caminho delas. E eu acabava acreditando que se eu era a única que pensava daquele jeito, então eu estava errada. E eu devia ter confiado mais nos meus instintos e nos meus princípios. E eu acho que ter ido muito pela fala dos outros foi o que acabou me levando para esse caminho, sabe? Que depois acabou, né, tendo tudo isso. E que eu não me arrependo. Eu acho que foi super importante para minha constituição, para minha maturidade, assim. Você sofre no processo, mas eu consigo olhar de fora e falar, nossa, se ferrou, mas olha que legal. Sim. Olha que história legal que eu tenho para contar, sabe assim? Então eu acho que eu ficaria mais atenta a esses princípios para não me desviar deles, assim. Muito bom. Muito Parabéns, bom. Camila. Obrigada, Camila. Pergunta, tá? Antes de chamar a próxima pergunta, é aquela coisa, né? Se for para errar, que seja pelas nossas próprias convicções, né? Também. Né? Exato. Você falou assim, cara, é porque eu realizei uma visão de um terceiro, né? Pois é. Então, você acaba construindo uma visão de um outro, não é, você acaba... E às vezes também por falta de confiança. Poxa, eu nunca fiz isso. Essa pessoa já fez. Um pouco daquela coisa de por quem você vai se guiar. Pessoas que inclusive gente que eu contratei para o meu time, entendendo que essa pessoa tem muito mais experiência que eu em fazer isso. Porque também contam isso, adoram vender essa história para o empreendedor, que você não tem todas as competências, contrate pessoas para o seu time que tem mais competência do que você em tal coisa. E foi o que eu fiz. Me disseram que era pra fazer assim, né? Falei, bom, vou trazer gente que tem mais competência. E se essa pessoa dizia algumas coisas, essas pessoas, eu nem titubeava. Você acredita que é assim? Então vamos fazer. Mesmo lá dentro, falar, puta, eu acho que não é assim. Mas se a pessoa tá dizendo... Mas é hoje. Assim, hoje, sabendo do que eu sei, eu teria batido meu pé e seguido esse instinto. Muito bom essa visão. Próxima pergunta, Aninha, de quem?
Natália, cadê você? Me achará. Você, dona Natália. Pergunta sua. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma colinha aqui também para minha amiga, né? Porque... Nath, você transformou a educação financeira um assunto frio, principalmente em 2012, em um negócio de impacto. E qual foi o ponto de virada para você? Para ter virado esse negócio de uma forma tão escalável? E como que você também equilibra audiência, vendas com profundidade? Muitas perguntas dentro de uma, hein, Natália? Foi bem treinada essa Natália. A amiga dela muito curiosa. Muito curiosa, muito curiosa. Como é que era a primeira pergunta mesmo? Onde foi um ponto de virada? Tá, vamos... Calma. Não, o primeiro que ela falou, como você transformou num assunto chato? Assim, não foi assim a pergunta dela. Mas assim, dá pra falar num monte de coisa, mas assim, basicamente eu busquei muita teoria de economia comportamental, neuroeconomia. Eu sempre fui bem nerd, assim, em relação a como o nosso cérebro é constituído, e muita observação também, sabe? E também acho que um baixo senso crítico, em alguma medida. Porque para poder falar a linguagem do povo, eu precisei me despir muito também desse ego do especialista. E fui muito criticada por isso, né? Como se fosse algo que não tinha valor, que não tinha... como é que fala? Ela não tem... Como é que chama? Profundidade. Credibilidade. Entendi. Mas o meu objetivo era falar com as massas, né? Não era falar com os críticos que já sabiam sobre finanças. Esses não precisavam ser educados, né? Mas eu busquei muito esse fundamento científico. Eu acho que ponto de virada foram vários, assim. Mas algo que sempre me guiou e que voltou também, de novo, né, a me guiar, é meio que as mensagens, não do universo, mas do público, assim. O que o mundo está me trazendo? Então, quando eu comecei meu negócio, o único modelo de negócio que eu conhecia era o que eu via na TV, que é forneço conteúdo de graça e recebo um patrocínio por isso, mas eu não podia receber qualquer patrocínio, porque eu sabia que a minha credibilidade poderia ficar em xeque. Se eu fizesse patrocínio, fizesse propaganda, por exemplo, a um banco, jamais poderia fazer isso. Ia perder a neutralidade. Exato. Então, né, criei esse protocolo. Uma das primeiras coisas que eu fiz no Me Poupe foi criar um protocolo de princípios e um filtro de valores. Muito bom. Como é que eu me junto com marcas? E se a marca passasse naquele filtro, eu fazia. Se não passasse, mas o filtro básico era, eu falaria de graça? Sim, então eu vou fazer. Não falaria de graça? Então é não. Muito bom. Foi simples. Então foram várias mudanças, assim, né, durante vários, como é que você falou, de viradas de jogo, assim, né, durante o processo, não tem um único, né, foram vários. E é muito disso, eu ia deixando meio que o mundo me contar o que ele precisava. Então no começo foi isso, depois eu comecei a perceber que as pessoas me pediam consultoria, e eu falava, não tenho como dar consultoria, imagina, 1 a 1, não vai rolar um negócio desse. Meu impacto, eu queria atingir 2% da população brasileira, não posso fazer consultoria. Foi aí que eu criei, né, comecei a criar os cursos, depois eu entendi que dava pra gente alcançar mais pessoas ainda, foi quando eu criei Me Poupe Mais. Depois eu entendi que existia uma tecnologia que estava crescendo de Open Finance, de inteligência artificial, juntei as duas coisas e criei o aplicativo Me Poupe, que agora tem a Nath lá dentro, né, que é a sua copilota financeira. Então foi assim que as coisas foram meio que acontecendo do ponto de vista do negócio. E a última pergunta? Como que você equilibra o conteúdo com profundidade, vendas e audiência? Isso é uma mágica. Não posso te contar. Lembra que eu falei dos dados? Sim. Os dados precisam estar sempre perto de você. E, de novo, você precisa vender. É você deixar a pessoa saber sobre algo que você tem e que ela precisa, tá? Eu não vendo algo que as pessoas não precisam. O que eu tenho para vender é algo que é essencial. Se hoje tem alguém me assistindo que não dorme à noite, existe 90% de chance da motivação ser a falta de dinheiro. Então, eu acredito naquilo que eu estou oferecendo. Então, essa questão do propósito alinhado com a venda
para mim, é muito simples de ser resolvida. E a profundidade, essa é a parte mais complicada, que é você pegar um assunto muito difícil e traduzir ele de uma forma muito fácil, de maneira que qualquer um entenda. Isso leva tempo. E até estava falando esses dias na empresa, né, e que a gente tem outros criadores hoje, eu estava comentando, eu faço os meus próprios roteiros, né, de vídeos do YouTube até hoje. Eu levo pelo menos umas 6 horas fazendo cada roteiro, porque eu vou pesquisar muito antes de fazer cada roteiro. Então, tem coisas que você não vai conseguir desviar. Dá trabalho, mas só a prática que leva, não à perfeição, mas ao aperfeiçoamento. Muito bom. Perfeito, muito obrigada. Palmas, mas a pergunta também. E pra fechar, Aninha, última pergunta. Roberta, pra fechar, hein, Rô? Daquele jeito. Roberta. Tudo bem. Nossa, eu fiz uma lista de perguntas, só pode uma, né? O que a sua amiga tá querendo saber? A minha amiga? sócia, eu trouxe a amiga. Manda. Eu queria saber qual mentalidade, crença ou conselho que você teve que abandonar para enriquecer de verdade. Nossa, que boa pergunta. Pode ser recente também, tá? Que eu tive que abandonar para enriquecer de verdade. Se você pegar a última, qual foi a última convicção sua que você jogou no lixo? Cara, é que eu vou, assim, a minha cabeça é meio esquisita, tá? Então eu vou primeiro falar sobre o enriquecimento do ponto de vista financeiro, tá? Eu sempre acreditei, eu acho que acho que como professora, eu acho que esse é um dos maiores valores que eu tenho, porque eu sempre acreditei que eu ia ser rica, que eu ia ter dinheiro. Então, pra mim, qualquer história, por exemplo, meu avô queria porque queria que eu fosse médica. E quando eu falei pra ele que eu ia ser jornalista, ele foi muito contrário, me falou coisas bem terríveis e falou que eu nunca ia ter dinheiro na vida. Mas pra mim, aquela visão diminuída da profissão tava nele, não em mim. Então, eu acho que como eu sempre fui meio desgarrada, assim, então ninguém conseguiu colocar na minha cabeça que eu não ia ter dinheiro. Na minha cabeça isso já era um fato. Era uma questão de tempo e disciplina e juros compostos. Não importava o que eu fizesse, eu ia ser muito rica. Então, assim, essa coisa, assim, da crença do dinheiro, de limites, eu não consigo, não tive. Não fui pega. Agora, das outras riquezas, então, da questão da liberdade, de poder ser quem eu sou, por exemplo, eu não posso fazer tal coisa, ou não posso demitir pessoas, ou não posso, sei lá, fazer parceria. Acho que teve vários momentos, assim, mas acho que foi muito mais do ponto de vista, talvez, profissional, assim, sabe? Esse tipo de crença, de, tipo, ficar muito fiel àquilo. Não, eu falei que nunca ia fazer isso, então eu nunca vou fazer. Sim. Então você vai se desfazer. Não lembro de nenhum exemplo específico agora. Foi bom essa que você falou, né? Às vezes, tipo, cara, eu nunca vou, sei lá, o falar nunca é muito complicado, né? Porque se a gente... Eu já mudei de opinião. Quantas coisas que... Eu tava lendo no Seja Foda esses dias, eu li isso e eu falei, não concordo mais. Dá pra tirar essa folha? Mas não é que eu não concordo mais, é que naquele momento eu enxergava daquele jeito. Então, legal essa visão. Eu acho que eu aprendi a desapegar um pouco, não muito, esse é um aprendizado ainda das minhas convicções. Eu tenho convicções muito fortes, e às vezes aquela coisa entre estar certo e estar feliz, muitas vezes eu preferi estar certa. Acho que hoje eu tô aprendendo a ser mais feliz do que estar certa, mas é um aprendizado. Muito bom. Obrigada. Palmas pra Roberta. Foi muito boa a sua resposta. No final das contas, o que você abandonou, que você trouxe aqui cara, antes as minhas convicções eram inabaláveis. Hoje eu questiono até aquilo que eu sou convicta. Eu acho que é isso. E tá tudo bem, né? Você questionar suas próprias convicções. E eu acho que a gente que tá exposto, eu pelo menos recebo muito disso, né? Nossa, mas mudou de ideia, não era tal coisa antes.
Mas que bom, né, que mudou e, né, faz 7 anos que eu falei tal coisa, que você viu e tal, em algum lugar e etc. Que bom que mudou de opinião, que bom que a pessoa evolui, né? Então, esse apego de quem eu fui, ou do que eu disse, como que foi, isso também te torna uma pessoa mais leve. Você vai largando, né, aqueles saquinhos de areia, assim, né, no meio do caminho. E aí você, né, consegue criar muito mais, inclusive, né? Viver com mais... acho que é prosperidade no sentido mais amplo, Caio. Não é a prosperidade só no sentido financeiro. Concordo muito. Consigo sentir a sua leveza, sabia? No papo? Consegui sentir essa leveza, Nath. Honestamente. Que bom, que feliz. Porque sentir leveza é uma coisa difícil, né? Porque você tá leve, você não sente tanto. Mas aquele papo, sabe aquele papo, pô, você tá falando feliz, assim, tô falando, porra, sabe aquela coisa que tá saindo... Natural. Sei lá, aquela papo de people skill, né? A gente que se relaciona com muita gente, você consegue sentir quando o papo tá leve, quando o papo tá legal, tá fluido. E agora, nesse momento final, eu queria que você deixasse um recado final pra turma. O recado final é seu. Adorei o papo. Eu também adorei muito. Muito bom. Adorei o papo. Um recado final? Seu. Pode falar se você quiser, pra galera que tá ouvindo aqui. Olha, eu sinto de dizer para as pessoas se medirem pela própria régua, sabe? Eu acho que isso pra mim também foi tão importante. Várias vezes ao longo desse processo eu sofri, porque eu olhava para outras pessoas, para outras mulheres. Uma vez, eu tive uma conversa com a Luísa Helena Trajano. Consegui lá um horário com ela, tal, um call com a Luísa Helena Trajano. Sim. E, cara, foi terrível. Eu desliguei assim e comecei a chorar. Falei, cara, essa mulher com 70 anos, olha a força que ela tem, olha a potência dela, olha como ela ainda, ela tá, assim, ligada no negócio, e eu, às vezes, pensando em desistir, sabe aquela coisa, assim, meu Deus do céu, nunca vou ser como ela é minha ídola e tal. Mas a gente também nunca sabe como é a vida da outra pessoa, assim, sabe? Aí você começa a se comparar. Então, acho que o meu recado é: olha para sua própria régua, não tente ser igual a outra pessoa, a vida dela é dela, deixe que ela te inspire, mas não que ela te pire. Sabe? Bonito isso. Nossa, muito boa essa. Saiu agora ou você já falou? Saiu agora. Mentira. Vou criar, bota aí no livrinho. Eu vou colocar na próxima camiseta. Deixe que os outros te inspirem. E não que te pirem. Maravilhoso. Palmas no que foi o ponto alto do podcast. Eu não vou falar mais nada, que eu acho que vou sair no, né? Em alta, né? Vou sair em alta. Muito bom, Nath. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, adorei. Pode me chamar mais vezes que eu venho, viu? Tem uma salinha ótima, tem até barra de proteína, muito legal. Não, Ruth e Raquel vai ter continuação naquele papo, tá? Pode, com certeza. E pra você que acompanhou a gente até agora, primeiro, compartilha esse episódio no grupo de trabalho, de família, dos amigos. Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal pra você não perder nenhum episódio. E se você tá vendo por alguma plataforma streaming, também acompanhe como você fez isso. Nós, né, produção, felizes pra caramba pela tua companhia, a comunidade do Como Você Fez Isso crescendo muito. Tamo rumo a top 20 geral no Brasil do Spotify. Então, obrigado pela tua audiência, pela tua companhia, Nath. Sensacional. Merecido, papo gostoso. Gostoso, né? Adorei. Lindo demais, plateia maravilhosa, obrigada pelas plateia, perguntas palmas todas. pra vocês, plateia. Agradeçam as amigas, né, que participaram por tantas perguntas, foi demais. Valeu, brigadão, viu? Sucesso cada vez mais. Agora eu vou combinar com a Nath a próxima vinda dela aqui e, obviamente, você até semana que vem. Fica com Deus e tchau. Valeu.